que é o programador CS. Nessa aula a gente vai criar um dicionário online. Ele é feito com HTML, CSS, JavaScript e a gente busca as informações em uma API online. Então vamos começar com o nosso conteúdo. A gente vai sair com aquela base inicial mesmo. O que a gente tem aqui na base inicial? A estrutura do HTML, o styles, que a gente já vai ter as cores que a gente vai utilizar aqui, e o script sem nada. Cassiano, como que eu baixo essa base? Aqui na descrição tem o link. Clica ali e faz o download. Agora, com base na arte que a gente tem aqui, a gente vai ter esse background, vai ter algumas escritas aqui no dicionário online e aqui programador CS, e a gente tem essa caixinha aqui no meio, né? Um card que aí a gente coloca o conteúdo ali. Beleza. Então vamos começar criando a estrutura no nosso background. A gente vai começar colocando aqui um article. Ele vai ter uma classe chamada BG textos, background textos. Dentro dela a gente vai ter um span, que vai ter uma classe textos background, e a gente vai ter 3 deles, né? Que são os textos aqui. Então vamos ter assim, ó, TB1, texto background 1, TB2, TB3. Beleza, vamos mexer primeiro com isso e depois a gente constrói o resto da nossa aplicação, o resto da estrutura HTML. Então vamos lá para o Styles. Okay. Vou baixar aqui. Aqui dentro do Styles, o que a gente tem? Essa estrutura padrão aqui que eu sempre utilizo nos projetos. Se você não sabe o que cada um desses aqui faz, eu vou deixar o card aqui em cima do último projeto. Eu explico cada uma dessas linhas aqui. Agora vamos pegar o HTML e o body e vamos colocar a cor de fundo neles. Então a gente vai ter que trazer a partir de uma variável, né? Então var esta aqui, e ele vai ter um position relativo, por causa que a gente vai utilizar o absolute em alguns outros elementos. Então esse daqui que vai ser o centro mesmo. Agora vamos buscar esse elemento aqui, ó, bg textos. Então selecionamos ele aqui e a gente vai ter que deixar ele com o height de 100. Viewport height, a gente vai deixar ele com position relativo, porque vai ter elementos absolutados dentro dele, então vai ser em relação a esse elemento, tudo que tiver dentro dele, e a gente vai ter que colocar um overflow hidden, por causa que esse overflow hidden, o que ele faz, Cassiano? Ele não deixa ter rolagem dentro do elemento que você inserir ele. Então, no caso, a gente tem o BG texto aqui, tudo que tiver dentro dele não vai ter rolagem. Então, se um elemento tiver ali dentro e ele passar para fora da tela, que vai acontecer isso com base no nosso layout aqui, ó, nós temos esse texto, se a gente não colocasse isso, ia ter uma rolagem aqui para cima. Então, a gente ia conseguir rolar o mouse para cima e ver o resto dessa palavra. E essa aqui também, a gente rolava para baixo e via o resto. Cassiano, por que você não coloca no HTML e no body? Porque aí o resto do nosso website, se ele pular para fora, não vai ter rolagem. Não é isso que a gente quer. A gente só quer que o elemento aqui, esse background, não tenha rolamento, para ele ficar nesse formatinho que a arte desenhou, né? Agora vamos mexer nos nossos textos. A gente tem aqui o texto background, vai mexer a partir dele, e especificamente em cada um aqui com essa classe. Mas, Cassiano, não vai ter o conteúdo aqui? Não, porque isso a gente vai fazer dentro da estilização. Então vamos selecionar aqui o texto background e a gente vai mexer com o pseudo-elemento after. Como o content a gente vai deixar específico para cada um, então o content do TB1 vai ser um específico. Aqui a gente vai mexer com o after, então temos que trazer o content, mas pode ser zerado. O position dele vai ser absolute, o margin dele vai ser... Vamos utilizar alto mesmo. Vamos colocar o font size dos elementos que vão estar aqui dentro como 20 rem, não tem problema. Aí, agora buscamos esse daqui, só que específico para cada um. Então vamos buscar aqui, ó, o TB1. Ponto TB1. Vamos dar uma olhadinha na nossa foto. Então vamos primeiro fazer esse daqui, segundo e terceiro. Então nós vamos ter que ter os 3 aqui. Vamos colocar o content. Nesse caso aqui vai ser dicionário, que é esse primeiro aqui, ó. Então diminuir, já vamos trazer os outros 3 aqui. Esse aqui vai ser o 2 e o 3. Aqui vai ser online e aqui você pode colocar o seu número. Eu vou colocar programador.cs. Temos os 3 aqui. Já está com a fonte diferente, né? Aqui a gente tem uma fonte bem mais grossa e bem mais clarinha, bem mais opaca, né? Com opacity, acho que a gente vai ter que trabalhar. Então vamos colocar o color dele como sendo um var
texto. Beleza. O fonte, o weight dele, vamos colocar o mais grosso, se tiver 900. E a gente vai ter que trabalhar com opacity. Claro que um por cima do outro fica meio esquisito. Vamos colocar, esse aqui já é um botão 0 aqui, que ele vai ficar bem para baixo, né? Vou modificar meu teclado, aí já ficou mais para baixo, já ficou mais fácil. Esse aqui a gente vai ter que ter um top 0 e um bottom 0. Vai mexer, a gente vai ter que mexer com esses dali a partir do transform, que daí a gente consegue alinhar ele. E esse primeiro aqui, vamos chamar ele no top 0 e vamos mexer no transform dele. Então o translate, vamos colocar um 10% e um menos 45%. Vamos ver como é que ele vai ficar. Ficou mais para cima. Então o que acontece aqui? O primeiro valor do translate a gente mexe no eixo X, horizontal. Então se eu pegar e aumentar aqui, ó, 30, ó, ele vai bem mais para a minha direita, que eu não sei como é que o vídeo vai ficar, pode ser que ele espelhe, né? Mas ele vai mais para a direita. Se eu voltar para 10, ele vai vir mais para a esquerda. E o outro, o segundo valor, aí é no eixo Y, que é de cima para baixo, né? Então, menos 45, no caso, ele está jogando um pouquinho mais para cima. O menos 45 tá legal. Esse daqui que a gente pode mexer um pouquinho. Então, olha só. Vamos ver na tela grande como é que ele fica. Ele tá legal, né? Ele começa aqui assim, só que essa fonte está muito grande. Então, vamos diminuir um pouquinho o tamanho dessa fonte. Vamos colocar um 15 aqui. E agora, como a gente já tem as fontes, não uma por cima do outro, a gente consegue saber como é que fica a opacidade dele. Vamos trabalhar com a opacidade para deixar ele mais clarinha, conforme a arte aqui manda, né? Vamos colocar 1.4. Tá muito ainda. 0.2, muito. 0.02. Aí ficou legal, ficou bem clarinho. Show de bola. Agora vamos mexer no bem de baixo aqui. Então, sabendo o que eu expliquei antes, que esse aqui mexe com os lados, então esse aqui vai ter que vir um pouco mais para o lado. Vamos aumentar isso aqui para um 10. E esse daqui, o menos 45, ele mexe para cima e para baixo. Então, se a gente colocar uma posição menos aqui, negativa no caso, ele vai para cima. Então, nós temos que botar positiva. 45 ficou legal. Vamos jogar um 50 aqui. Aí, vamos dar uma olhadinha na tela grande. Tá legal, a gente só tem que alinhar um pouquinho ele mais, né? Vamos trazer uns 50 aqui. Ele tá aparecendo aqui, mas está atrás do meu vídeo ali, na tela pequenininha. Vamos ver na tela grande. Tá, beleza. O nosso objetivo não é deixar os elementos centralizados especificamente naquela posição, é deixar ele jogadinho ali. Então, nesse formato aqui tá bom. Agora vamos mexer no elemento central. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é trazer o transform aqui para ele. Então, vamos trazer desse de cima. Ele vai pular para fora, nem sei para onde é que ele foi agora. Então, vamos deixar ele começando, pode ser no 5% mesmo. E aqui 45. Ele ficou um pouquinho para baixo, então eu vou jogar um 40 aqui para ver. 40 tá bom. E se a gente ver na tela grande, via imagem, tá menor. Vamos deixar esse tamanho aqui um pouquinho menor. Então, nesse elemento aqui, a gente vai puxar o font size e vamos trazer um 9 rem. Tá bom. Vamos ver aqui. Tá perfeito. É isso aí. Então, a parte do background tá 100%. Agora vamos lidar de novo na estrutura do HTML. Então, voltamos para cá. Então, a gente vai começar aqui com uma section. Vamos colocar uma classe de conteúdo, que vai ser onde é que vai ficar o nosso form. Dentro dele, a gente vai ter um article, que vai ser o nosso card. E dentro do card, a gente vai ter um header, que vai ser o nosso cabeçalho. Ok. Que vai ser esse elementinho aqui, né? Dentro dele, o que a gente vai ter? A gente vai ter um corpo aqui, ok? Um form, que vai ser esses elementos aqui. Então, vai ter um input, um botão, uma coisa assim. E a gente vai ter que mostrar o nosso resultado aqui embaixo. Então, vamos começar assim, ó. Um main, que ele vai ter a class de corpo. Dentro dele, a gente vai ter o nosso form. Por enquanto, não precisamos de action nem nada. A gente vai ter um input de texto. E vamos colocar aqui um input de submit. O value dele vai ser buscar mesmo. Esse daqui eu acho que eu tinha visto, né? Buscar, perfeito. Dentro do nosso input a gente tem um placeholder, ali eu digite a palavra, né? Não vamos ter ID. Então vamos colocar aqui um placeholder. Qual é que é? Digite a palavra. Digite a palavra.
Ele vai ser required, por causa que a gente vai necessitar ter essa palavra para a pessoa clicar, né? Então, vamos colocar aqui finalzinho dele. O name dele para a gente buscar dentro do JavaScript vai ser palavra mesmo. Questão do form, basicamente fechou. Agora nós vamos ter o resultado. Então vamos criar aqui uma section com a class resultado. Então nós vamos ter aqui um H3 que vai ser o nosso título. Vamos colocar aqui cavalo, como se fosse a palavra que a pessoa digitou e foi buscada. E embaixo vai ter um spam, que vou colocar como lore aqui por enquanto. Depois eu busco um textinho. E já vou colocar aqui as classes nele, que vai ser resultado, título. E aqui o spam vai ser um resultado descrição. Só que uma coisa que a gente já pode pensar. Quando a pessoa clicar em cima do botão, ele vai fazer uma busca pela API, porque a gente vai utilizar uma API online. Quando essa busca for feita e até retornar o resultado, vai ter um tempo. Então a gente vai deixar o formulário em branco e se a internet der uma falhadinha ali ou demorar um pouquinho, a pessoa pode clicar de novo. E daí vai demorar muito pouco, ela vai ficar clicando. Então a gente já pode pensar nesse tipo de caso e colocar um loader aqui, um formatinho de carregamento, alguma coisa assim, né? Então vamos já trazer aqui uma div com uma class carregamento. E a gente vai mostrar esse carregamento. Quando a pessoa clicar no botão, vai a requisição, a gente mostra o loader. Quando voltar com as informações, a gente tira ele e mostra o resultado. Agora vamos trabalhar na estilização desse card aqui. Só que você deve estar me perguntando, mas Cassiano, tu colocou tudo aí? Eu vejo que você já salvou, porque não está aquela bolinha branquinha, né? E não está aparecendo o conteúdo. É porque ele está mais abaixo. Porque a gente não disse para ele que ele tem que ser um conteúdo que tem que ficar aparecendo no meio da tela. Então ele está seguindo o formato padrão. Aqui está o nosso primeiro conteúdo, background, e aqui está o segundo. Vamos lá para a estilização para resolver isso. Já vamos pegar aqui a nossa classe conteúdo. Trazemos ela aqui, conteúdo, beleza. E essa classe aqui, ela vai ter que ter um sem viewport height também. Só que a gente vai utilizar o display grid nela. Então vamos utilizar o display grid e tudo que tiver dentro dela vai ser centralizado. Então vamos colocar um place item center, não calque, rapaz, center. Olha só. Só que a gente centralizou os elementos de dentro dela. A gente vai ter que centralizar ela também. Como que a gente pode fazer isso? Aqui, utilizando um absolute. Mas Cassiano, ainda não ficou muito legal. Ela está centralizada aqui, mas não está fazendo muito sentido. Ela está embaixo. Porque a gente vai ter que utilizar ela e dizer para ela, ó, tu vai tomar o espaço total da nossa tela aqui em cima. Aqui ele está como se fosse um elemento blocante, uma coisa assim, né? Então vamos colocar aqui, ó, um top 0, bottom 0, left 0. Que loucura é essa, Cassiano? Ah, agora funcionou, mas por quê? Porque a gente diz para ela, ó, tu vai ocupar espaço de tudo. Então você vai começar no top 0, começa aqui em cima. Bottom 0, começa ali embaixo. Left 0, começa bem aqui na esquerda. E o right 0, começa bem aqui na direita. Então, basicamente, ele está tomando o espaço de toda a tela. Porque a gente diz, ó, começa no máximo, estoura toda a tela aí. É tua essa tela. Então, com isso, a gente conseguiu deixar ela bem centralizada e mostrando aqui em cima do nosso background, né? Você lembra que o nosso background ele não vai ter essa rolagem, né? Até se a gente vir aqui ó, e tirar o overflow hidden, olha o que acontece, ó. Nós vamos ter a rolagem, esse elemento aqui que, ó, o espaçamento ele já pula para fora e começa a mostrar as rolagens aqui. Quando a gente tira isso, a gente não tem mais a rolagem aqui. Então fica muito legal esse layout aqui que a gente tem. Ué, mas está para fora da tela? Não, realmente é só um detalhe que a gente fez. Agora vamos mexer no nosso conteúdo card. Vamos buscar esse daqui. Esse aqui já vem bem para baixo. Espaçamento sempre, indentação, né? Conteúdo card. A primeira coisa que a gente vai trazer, o background color dele vai ser com uma var. A gente vai trazer o background aqui, color card. Beleza, já está aqui. A gente vai dizer que o width dele vai ser 100%, pode ocupar toda a tela. Entretanto, o max width dele, vamos colocar 500 px, para ele não ficar tão grande assim. De qualquer forma, a gente tem que ter, vamos dar uma olhadinha no layout, a gente tem um arredondadinho aqui, né, essa partezinha branca em cima e um sombreamento também. Então, a primeira coisa,
um border radius de 5px. Ok, vamos jogar um margem alto para ele ficar na meiota sempre, não vai fazer muita diferença aqui nesse momento. E a gente tem também o border radius, né? Esse border radius de olho é meio difícil de ver, mas vamos tentar assim, ó. Um box shadow 00 10px. Vamos pegar um RGBA 000.5. Ficou meio demais. Bem mais fininho, né? Bem mais sutil. Vamos tentar com ponto 1 mais ponto 2. E vamos tirar esse conteúdo aqui. Vamos colocar aqui, ó, cor sombra. E daí a gente utiliza a variável aqui também. Eita, rapaz, perdi ele. Aqui. Var cor sombra. Perfeito. Agora nós temos que colocar essa corzinha branca aqui no cabeçalho. Então vamos copiar isso daqui. A gente tem que buscar a partir do header cabeçalho. Vamos copiar aqui que fica mais fácil. Card header.cabeçalho. O background color dele vai ser pode ser cor sombra mesmo. Ele não está aparecendo porque a gente não deu uma altura, né? E não tem conteúdo nenhum para mostrar, então ele fica em branco. Vamos colocar, dá uma olhadinha aqui. Acho que quase uns 30px. Não, ficou meio alto, ficou malemal. Vamos diminuir um pouco. 1,27. Aí ficou legal. E a gente tem que botar o arredondamento. Eu tinha visto o arredondamento aqui, então vamos colocar esse arredondamento. A gente vai ter que fazer isso com o border radius. Você tem duas formas, ou utilizar o border radius assim, igual padding, que você pode botar os 4 valores, ou o border radius top left radius. Esse aqui vai funcionar, 5px, ele vai pegar somente na esquerda. Ou você pode fazer assim também, 5px 000. Ele vai começar esquerda, direita, em cima, baixo, lado. E daí, olha só, ficou em cima também. Se a gente modificar entre um e outro, não modifica, que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Como a gente vai utilizar em cima, vamos utilizar aqui, ó, 5px. Perfeito, ficou os dois em cima. Agora a gente vai mexer dentro do card, porque ele tem um espaçamento aqui, né? Então vamos colocar aqui, vamos ter que buscar a partir do conteúdo card corpo, main corpo. Então vai ser esse daqui. Só que aqui vai ser main corpo. Aqui vai ser somente um padding. Vamos colocar 5 rem e 1 rem para ver como é que fica. Muito. Então, 3 rem. Salvei. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá parecido, sim. Agora mexemos no nosso formulário. Então, main corpo form input. Esse daqui. Olha, aqui já ia deixando sem espaçamento. Vamos colocar espaçamento. Aqui vai ser main corpo, form, e a gente vai ter que buscar o input. Mas, Cassiano, se tu buscar assim, não vai ficar tudo da mesma cor. Vamos colocar um background? Sim, os dois vão ficar. Então, a gente vai ter que distinguir. Vamos colocar uma classe? Não, vamos aprender um outro formatinho aqui, ó. Vamos buscar pelo tipo dele. A gente pode fazer assim, ó. Input. E daqui a gente só coloca colchetes. Type. E olha só, a gente buscou pelo type text, que é o primeiro aqui, né, de texto, e a gente conseguiu deixar ele assim, com esse background maravilhoso. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, o background color dele vai ser a mesma cor do background do nosso card. Esse card aqui, né, que ele tá aqui, ele só tem uma borda, o placeholder aqui vai ser uma coisinha, um a mais que a gente vai ter que fazer. Então o background color dele, beleza. A gente não vai ter border vai ser none, mas Cassiano, tem borda? Sim, tem embaixo. Sim, mas a gente precisa tirar todas as bordas para poder inserir somente embaixo. É a forma mais fácil. A gente vai colocar um border bottom, um px solid var color texto. Tá bom. E o color dele vai ser o color texto. A cor que a gente vai digitar o texto dentro dele, né? Então a gente vem aqui digitar. Poxa vida, mas Cassiano, tá aparecendo essa coisa em volta aqui. Isso aqui a gente consegue tirar com o outlined none. Vamos deixar embaixo do border aqui, ó. Agora a gente seleciona ele, já não fica mais dessa forma louca ali.
E o width dele, vamos deixar assim, ó, ele com width de 70%, eu acho. E o resto, o botão vai tomar conta. Ok. Mas que assim não tá diferente, porque aqui a arte pede uma cor no placeholder, né? E um formato diferente. Eu acho que esse daqui, não tenho certeza. Vamos lá. A gente vai buscar isso daqui. E a gente vai ter que selecionar o placeholder dele. É outro pseudo elemento que a gente pode trabalhar. A gente só vai trazer a cor do placeholder aqui, né? Vamos colocar e vamos ver. Já ficou, beleza, mas a fonte ainda tá diferente, né? E outra coisa que a gente tem que trazer no Firefox, dependendo da versão, ele dá problema. Então aqui eu indico você colocar um opacity 1. Você não vai ficar aparecendo aqui. Ele vai ficar normal, né? Então vamos até fazer isso aqui, ó. Firefox. Que aí você consegue entender. Para Firefox. Precisa dessa declaração do opacity 1 aqui. E a gente vai precisar modificar o font family dele. Então vamos trazer aqui um font family. Poxa vida, qual que é o que ele fica no formato de... É monospace? É mono alguma coisa. Que ele fica nesse formato aqui, ele parece time machine, máquina de escrever. Eu acho que é esse daqui, space. É isso aí, ó. Se não tá bem igual, é o máximo que a gente vai fazer sem trazer fonte da internet. Tá bom. Só que a gente consegue fazer esse formulário aqui no Flex também. Por causa que senão o botão ele vai ficar... Ele não vai ficar jogadinho bem no canto lá do jeito que a arte manda aqui, né? Então vamos selecionar o nosso form aqui em cima. E vamos colocar ele com... Vamos tirar tudo isso daqui. Um display flex. Ele vai ter que ter um width de 100% de qualquer forma. Um display flex. Já vai ficar um do ladinho do outro. Só que a gente vai utilizar um justify content space between. Que daí a gente joga os dois elementos um do lado do outro. Aí, perfeito. Agora vamos trabalhar no botão. Aqui não vai mais ser text. A gente vai ter que buscar o type dele, que é o submit. Ok, o background vai ser... Fica esquisito. Aí tira esses daqui. A gente vai ter somente o background color dele, não na cor do card, né? É mais branquinho. Então vamos colocar aqui o cor texto mesmo, que é o mais branco que a gente tem. Aí a gente vai ter que tirar o border dele. Vamos colocar o border none. E vamos aumentar ele com um padding mesmo. Vamos tentar com remo 1.5 remo. Eu acho que ficou perfeito. Só a gente pegar e botar um border radius nele, né? Um 5px. E agora, para não ficar tão fora, porque senão a gente vai deixar, olha só, não podemos esquecer do cursor pointer, que daí tem a mãozinha aqui, né? E vamos pegar e vamos colocar um efeitinho nele só quando passa o mouse aqui, bem de leve. Vamos pegar, cadê o box shadow aqui que a gente está utilizando? Vamos botar aqui no over. Cadê o over? Over é só com aí, que daí aqui ele mostra que é uma pseudoclasse, não pseudo-elemento igual aos outros. Então as pseudoclasses a gente utiliza somente com 2 pontos. E os pseudo-elementos a gente utiliza com 2. Então aqui a cor de sombra dele, quando a gente passar o mouse, vai ser branquinho, mas ó, vai ficar estalando aqui. Passou o mouse, ele dá de soco na tua cara. Então vamos trazer aqui um transition.3 second all is it in out. Acho que até vamos colocar um 3.5 aqui para ver. Tô achando ele demais aqui. Vamos trazer um 7. Não, vai ter que ser o meu amado 0.3, não tem. 2.5.
Aí, tá bom. É só uma coisinha a mais aqui, né? E a cor do nosso botão, vamos colocar ele no azul do card. Então, esse daqui a gente vem aqui, ó, background color. O color dele vai ser o azul do card. Quase nem dá pra ver, mas é um detalhe que a gente tem que prestar atenção. Agora vamos trabalhar no resultado. Section resultado. Então ele vem do corpo, sai do form, resultado. Então pegamos esse conteúdo aqui, esse é do corpo, form, ponto resultado. A gente vai trabalhar primeiro no H3. O color dele vai ser cor texto. O rapaz caiu fora. Vamos deixar ele com text align center. Vai ficar centralizado. E o font size dele, 1.5, ficou maiorzinho. Beleza. Vamos colocar aqui na verdade um margin bottom, um remo, só para ter um espaçamentinho. E a gente tem que colocar um espaço também dentro do resultado, da div do resultado. Não é div, eu acho que a gente colocou outra coisa, né? Ah, é uma section. Então o resultado aqui a gente vai ter um padding dentro dela para poder ficar legal ali. Então vamos trabalhar assim, com padding. Primeiro, padrão, vamos colocar um rem em tudo para ver como é que fica. Não, dá para ser mais e menos. Vamos primeiro trazer um 3 rem em cima. Nas laterais, um 0.5 rem. Aí tem espaçamento, mas ficou muito espaço embaixo. Então vamos colocar um rem em cima e 0.5 do outro lado também. Aí, perfeito. Agora, com base nesse último resultado que a gente buscou do H3 aqui do título, vamos pegar o span, né? Span. Ponto resultado descrição. Como a gente está fazendo aqui, vamos utilizar por padrão isso daqui também, e a gente coloca H3 ponto esse daqui, porque se vier outro H3 aqui que a gente queira colocar, não sei, um subtítulo, ele acabaria ficando com a mesma estilização, e aqui já não, vai ter resultado título. Se você cria outro H3, você coloca resultado subtítulo, e ele não vai ter isso daqui. Se a gente deixar assim, vai ficar um texto enorme. E no nosso caso, a gente só quer ter o texto nessa corzinha. Perfeito. Agora, se lembra que eu havia falado que a gente vai ter aqui essa div que vai ser o carregamento, né? Vamos chamar ela aqui embaixo. Na verdade, vai ficar embaixo do resultado, porque é o primeiro elemento que vem. Resultado.carregamento. Como que a gente pode criar um loader na estilização? Muito fácil aqui mesmo. Esse daqui é o padrão que eu utilizo em todos os meus projetos. Se você for lá no repositório, até que vai estar esse projeto aqui, você vai ver que tem, acho que é o 10º Reels mais ou menos que eu postei, que tem aquele loader que eu utilizo em todos os casos, tanto que eu já acabei decorando. Vamos colocar aqui 50 px de altura e o width 50 px. Vai ficar ali aparecendo alguma coisa. Aí a gente vai definir assim, ó, um border, vai ser 5 px solid, e vamos colocar aqui var cor texto. Vai aparecer um quadrado, beleza. Vamos centralizar esse quadrado. Como é que a gente pode fazer? Um margem 0 alto. Centralizamos, ok. Agora a gente tem que deixar esse quadrado redondo. Como que a gente pode fazer isso? Pode ser um border radius 50%, 100%, 50 para cima ele já vai ficar redondo. 50, 150, tanto faz. Vai ficar meio relativo ao tamanho que você definiu ali. Agora nós temos ele aqui, só que teria que ser um loader que fica rodando. Mas se a gente botar esse negócio aqui rodar, não vai dar para ver, porque basicamente não tem nenhuma distinção entre qual lado que está aparecendo. Então o que a gente pode fazer? Nós temos as bordas. Então a gente pode pegar border, left, color e definir a cor desse fundo aqui. Vamos pegar aqui, ó, background card. Antes disso eu vou até pegar e vou tirar aqui o border radius para você compreender. Então o border left color, nós vamos colocar esse aqui, ó. Então olha o que aconteceu. A borda bem da esquerda, ela ficou com a mesma cor do fundo. A gente poderia pegar e trazer aqui transparent também, não tem problema. Vamos colocar a cor do fundo nesse caso aqui. E a cor do right, que vai ser a cor do fundo também. Ok, mas se a gente trazer como arredondadinho, olha só, já ficou mais parecido. Agora a gente só precisa fazer isso aqui rodar. Como que a gente pode fazer isso? Animation. Então, @keyframe. Vamos colocar aqui, ó, carregamento. Vamos colocar 100%.
ele vai ter um transform e o rotate dele vai ser 360 degree. E daí a gente pega esse carregamento, tá rapaz, aqui, carregamento, espacinho sempre nele, animation, o nome do bichinho, quanto tempo que ele vai demorar? Pode ser um segundo. A gente vai ter aqui ele sendo linear e ele vai ser, quanto tempo que ele vai rodar? Infinito para sempre. E olha só que maravilha, um loader funcional e todo feito dentro do CSS. Mas Cassiano, como é que eu vou controlar isso aqui? Poxa, aí coloca uma div, um display none, alguma coisa assim, até vamos criar isso aqui que a gente pode utilizar depois. Bem aqui em cima, vamos criar aqui, ó, um display none. E aqui um display none. Beleza. Quem tiver essa classe aqui, não vai aparecer. Então, se a gente vir aqui dentro do carregamento e inserir essa classe, ó, para de aparecer. Se a gente tirar, começa a aparecer. Então, aqui a gente pode utilizar daí o JavaScript para controlar esse tipo de coisa. Agora, para ficar um pouquinho mais entendível, em vez de a gente utilizar só o 100%, vamos colocar assim, ó, 0%, transforme 0 degree, que aí você degree, que aí você consegue entender. Ah, ele vai entrar aqui no carregamento, quando tiver 0%, ele vai iniciar zerado, não vai ter nenhum rotate. Quando ele chegar em 100%, ele tem que ter rodado 360%. E depois ele vai ficar infinito, então ele vai chegar no final, começa a rodar de novo. Se a gente colocasse aqui, ó, 360, o próximo é 280, acho que é 45, 90, 180, não é 280, 260, acho que é. E rapaz, não tô lembrando disso aqui, ó. Ele chega até um pedaço ali e volta. Se não 180, que daí é 90 graus, 180, né? Ah, quase nem dá pra ver, porque ele tá chegando bem na posição que... Vamos tentar menos aqui. Rapaz. 90 ele chega até 90 e quebra. Então o nosso 180 aqui funcionaria também, porque a gente quase não consegue ver aonde que ele tá. Ele tá chegando só até metade, né? Mas, enfim, ele chega até metade, como a gente tem o finalzinho bem na posição correta ali, funciona de qualquer forma. 360 ele fica um pouquinho mais rapidinho também, porque ele tem que fazer toda uma volta. Então a gente deixa assim, que daí a gente sabe que essa aqui vai ser a nossa, entre aspas, base padrão. E agora a única coisa que a gente vai ter que fazer aqui, porque no tamanho grande, tá muito da hora isso aqui. Então a gente vai diminuir o tamanho dele para ver como é que fica no responsivo. No responsivo já ficou meio cagadinho, né? Vamos deixar aqui, ó. A partir de que tamanho? Uns 550, dá uma olhadinha aqui em cima. Uns 550, a gente pega e quebra isso aqui. Então vamos chamar aqui, ó, um media, screen and, vamos colocar aqui, ó, um max width 550px, e aqui dentro a gente vai fazer o quê? A gente vai primeiro pegar, cadê o nosso display flex que eu tinha botado aqui, rapaz? Aqui, ó, space between, esse daqui. Então a gente vai quebrar esses dois elementos um abaixo do outro. Então em vez de display flex, vai ser um flex direction column. Ó, caiu abaixo 550, um para baixo do outro. Tá esquisito porque eles estão meio grudadinhos ainda. Acho que um row gap, vamos jogar aqui uns 20px para ver. Perfeito. E a gente tem que pegar esse elemento aqui e deixar ele 100%, né? Então vamos buscar ele, onde é que ele está? É o nosso text, isso daqui, ó. Isso daqui. A gente tem o width dele normal sendo 70, que a gente tem definido aqui, ó, 70. A gente vai pegar isso aqui e quando for dentro do responsivo, 100% nele. Perfeito. Olha só, agora vai ficar menorzinho. Ele vai ficar encostando nas paredinhas, não tem problema, porque é um conteúdo um pouquinho grande, né? E se precisar de mais espaço, ele vem para baixo. Cassiano, esse loader vai ficar para sempre? Não, só quando estiver rodando. Por enquanto a gente deixa assim. Agora vamos para o JavaScript para a gente poder fazer a chamada e o resto da nossa lógica. Agora vamos para o nosso querido JavaScript, esse maravilhoso mundo que faz a gente chorar às vezes, principalmente quando começa. Eu sei, porque eu já passei por isso também. Então a primeira coisa, log. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Mete bala nele, dá um fire aqui. Trouxemos fire, está funcionando. O que nós vamos ter que fazer inicialmente aqui? Selecionar os nossos elementos. Então, quais são os elementos que a gente vai mexer?
o formulário. A gente não vai pegar cada um desses elementos aqui, a gente vai pegar a partir do formulário. Então, eu vou colocar JS formulário. Cassiano, por que JS? Que esquema é esse aí? É uma boa prática para a gente identificar que isso daqui vai ser utilizado dentro do JavaScript. Porque se a gente coloca só assim, ó, formulário, a pessoa vem aqui, dá uma olhadinha no styles, procura, ué, não está sendo usado, não precisa, arranca fora. E aí, tu perdeu toda a tua lógica lá. Então JS já dá a entender que você vai utilizar isso aqui dentro do JavaScript. Seguimos. Classe. O que mais que a gente vai precisar? Classe resultado, porque isso aqui a gente vai mostrar ou não. Então vamos colocar aqui. Eita, tá vindo demais aqui, rapaz. JS resultado. Aí. Pegamos aqui. O que mais que a gente vai precisar? Carregamento. A gente vai mexer com o carregamento lá dentro também. Resultado título. A gente vai precisar disso daqui também, porque a gente vai popular esse valor, né? Então até vamos deixamos por enquanto, não tem problema. E aqui no final, descrição também. Eita, não deu espaço aqui. JS descrição. Beleza, esses daqui são os valores. Eu vou diminuir aqui para ficar mais fácil. Vamos buscar todos esses daqui, ó. Vou selecionar só a partezinha do JS, que eu sei que todas essas estão aqui. E vou indo com o Command D, ou com o Ctrl D também, não tem problema. Ou Ctrl F2, Command F2, ele vai selecionar tudo de uma vez. Tô vendo que eu já deixei aqui, ó, cagada no final. Agora, copiamos todas essas classes, viemos aqui e colamos ela. Ó, veio até uma final esquisita aqui. Tá. Vamos indo de cima para baixo. Vão ser todas lets, a gente vai buscar. São elementos, dá um igual, e agora vamos colocar aqui o elemento formulário, elemento resultado, elemento carregamento, resultado, título, descrição. Ok. Buscamos a partir do início aqui, pegamos essas classes que a gente tem aqui na mão, ok, a gente vai buscar a partir do document.carry, documento, não rapaz, document.carry selector all. Se a gente buscar via o carry selector all, vai buscar todos. Ó, uma moto passando. Aí finalizou, vai ser classes mesmo, então só colocamos o ponto e vírgula no final. Temos todos os elementos aqui. Como é que a gente vê se isso daqui está funcionando, se ele está buscando certinho? Vem aqui e sempre console log neles. Sobe, bota uma vírgula, fica tudo certinho. Tá todos trazendo aqui, tá o formato meio louco de Node, né? Mas não tem problema, é isso daqui. Estão todos funcionando. Se a gente tivesse colocado aqui, ó, resultado, ele já não ia mostrar, ia mostrar um null ali. Mas tá certinho, rapaz. Qual que eu botei aqui? É resultado. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Quando a pessoa digitar uma palavra, a gente vai buscar essa palavra numa API. Qual API? Do dicionário online. É isso daqui. É uma API de dicionário, ele tem algumas outras opções, mas a gente vai buscar nesse daqui, ó, Word cavalo. Se a gente buscar no finalzinho dele aqui, ó, Netword cavalo, olha o que ele vai trazer. O nosso conteúdo vai trazer em XML, é uma coisa muito antiga, a gente não trabalha mais com isso normalmente, né? Quem faz uma API daqui para frente não chega a utilizar XML, a não ser em casos muito específicos. Mas se não é JSON e o textinho puro mesmo aqui. E a gente também tem aqui a palavra que foi buscada. Isso daqui a gente pode utilizar. Beleza. Então, vamos pegar essa URL, diminuímos aqui. Então, estamos com a URL aqui na mão, beleza? E o que a gente vai ter que fazer agora? Quando alguém submitar esse formulário, que palavra bonita, né? Igual aquelas palavras que vêm do Counter-Strike, que muitas vezes já me falaram, é programador Counter-Strike? Não, é programador CS, do meu nome, Cassiano cheio de mantel. Quando alguém submitar esse formulário aqui, a gente segue com a lógica. Então, vamos buscar aqui, ó. Cadê? O elemento formulário, tá aqui. Formulário, vamos adicionar um escutador nele, então add event listener. Qual que é o evento que a gente vai ficar escutando? O submit. E a gente coloca aqui uma função, uma arrow function, que vai passar um parâmetro de evento, e a gente vai ficar escutando esse evento. Quando alguém executar esse evento ali, faz alguma coisa, só mostra o evento pra gente, não tem problema. Se alguém digitar nada, olha o que está trazendo aqui. Na verdade, está trazendo um monte de opções aqui de algum input que a gente já tinha com o mesmo nome. Então, a gente pode tirar esse tipo de autocomplete. Vamos colocar aqui, ó, autocomplete, é off, eu acho que é.
Daí quando a gente clica em cima, ele não traz mais aquelas opções. No nosso caso, se alguém vir aqui, ó, clicar em buscar, não vai aparecer nada por causa que não tem uma palavra. E por que está aparecendo isso daqui, Cassiano? Por causa que a gente colocou aqui, ó, o required. Então, o próprio navegador já identifica e mostra esse tipo de coisa. Por isso que está aparecendo em inglês. Por causa que o meu navegador está em inglês. Se o teu navegador está em português, ele vai mostrar essa mensagem aqui em português mesmo. Deixa eu tirar do mobile aqui. Fica mais fácil. Beleza, então agora a gente já tem até um controle de saber que a pessoa não vai digitar uma palavra zerada. O máximo que ele vai vir aqui vai digitar um monte de letra. Número, aliás. Mas ele vai buscar, vai fazer a requisição. E dali para frente, segue. Agora vamos vir aqui, vamos digitar uma palavra. Vamos tentar o nosso cavalo mesmo. Se a gente buscar, pode ver, ele está aparecendo aqui embaixo. Ó. Então, olha ali embaixo. Buscar. Apareceu. Para a gente não ter que ficar digitando toda vez, vamos colocar um value aqui. Cavalo mesmo. Daí facilita para a gente. Ó. Clicamos, ele aparece aqui embaixo, mas está dando refresh na página que está acontecendo, Cassiano. É isso aqui. O evento normal do formulário é dar um refresh na página. Se você não controlar isso, ele vai dar o refresh sempre. Então a gente tem que controlar isso aqui via o JavaScript. Como é que a gente pode fazer? Pegamos o evento e dissemos assim, ó, preview default. Não faz nada, deixa que eu lido daqui para frente. Se tu tem algum comportamento padrão, não faz isso. Agora vamos tentar, ó, buscar, e ele trouxe aqui. Por isso que antes ele mostrava aqui, num segundo, ele mostra, mas logo ele dá o refresh e limpa o nosso console. Por isso que não aparecia. Outra coisa, nós temos que pegar a palavra que foi digitada aqui. Como é que a gente pode fazer? Vamos criar uma let palavra, e buscamos aqui a partir do evento. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem o evento aqui, né? Puxamos mais para cima. A gente tem aqui o target e aqui é os nossos inputs. Então você tem o input normal e o botão, né? Se a gente buscar a partir desse input, a gente consegue pegar o value dele. Então vamos buscar aqui, ó, evento.target na posição 0, que vai ser esse input aqui, e o value desse elemento. Vamos ver o que ele vai mostrar agora. Olha só a palavra que a gente precisa. Então pegamos esse evento aqui, colocamos na palavra. Novamente, só buscamos ela aqui embaixo. Vamos deixar esse daqui de cima com o evento, caso a gente necessite. Aqui embaixo a gente vai colocar palavra. Vamos dar uma olhadinha, buscamos e é isso daí. Agora a gente vai ter que popular essa URL aqui, né? Então vamos criar aqui uma variável chamada let URL. Pegamos esse valor aqui, não vamos precisar dele ali, e vamos colocar aqui, mas a gente vai utilizar nesse padrão. Vamos colocar um mais aqui? Não, vamos colocar template string mesmo. Então, colocar as frases. E aqui, na última palavra, a gente vai popular com a palavra. Vamos dar uma olhadinha como é que fica dentro do console log. Então, a gente vai buscar, em vez da palavra, URL. Olha só, cavalo, trouxe a palavra. Agora, ele vai populando conforme a gente digita. Se a gente não digitar nada, o próprio navegador vai identificar. Ó, digita alguma coisa aí, meu filho, tu não digitou nada. Aí traz essa palavra. Então, se a gente buscar essa palavra aqui no navegador, olha só, vai trazer lá. Se a gente vem aqui buscar cavalo, aquela palavra ali, ó, não vai trazer nada, porque não existe essa palavra, né? E como eu disse, o mais que pode acontecer é a pessoa vir aqui digitar número. Aí buscar número, não vai achar nada. É esse o padrão normal. Agora a gente vai ter que fazer a requisição. Como é que a gente pode fazer isso? Com o fetch. A gente passa aqui dando fetch a URL. Logo depois a gente tem que fazer uma conversão, porque a gente está trabalhando com JSON aqui, né? Ele está até mostrando. Se ele não estiver mostrando nesse formatinho aqui, é especial do navegador. Alguns navegadores acabam mostrando ou não. Você pode baixar um plugin. Vai na lojinha do Chrome, se você estiver usando, e bota JSON, parse JSON, qualquer coisa assim que ele vai buscar. Mas eu vou deixar na descrição aqui um plugin que você pode utilizar, que vai fazer exatamente isso daqui. É mostrar nesse formato, né? Senão ele vai mostrar num texto meio puro. Deixa eu ver se eu tenho... Ah, ele vai mostrar sim. Não é muito visível pra gente, né? Até é, mas fica bem esquisito. Vamos lá. A gente vai ter o URL. Então, como a gente vai estar lidando com o JSON ali, a gente precisa passar um demo. E a gente vai pegar o resposta dele, passar para dentro da nossa resposta.json. A gente vai dizer, ó, parsei isso daí com a resposta que você tem. Eita, ele está esquisito aqui porque eu disse resposta e resposta. Então ele vai pegar a resposta, vai passar para dentro de uma função e vai parsear isso daqui para a gente poder compreender o que a gente está fazendo. Agora o próximo demo, o que vai fazer? Aqui vai ficar a nossa lógica realmente. Então a gente vai pegar também a resposta. Ai, caraca, tá difícil o tecladinho do demônio hoje. Resposta.
aqui é a nossa função. Vamos pegar e vamos dar um console log aqui no resposta, para ver o que vai aparecer. Aqui não vou precisar mais. Cavalo, buscamos, e olha só, ele fez a busca e trouxe a resposta para a gente aqui. Então, por isso que vai servir o nosso loader aqui, porque olha só, eu vou clicar no botão, eu vou clicar e vou levantar meu dedo aqui, que daí você vai identificar. Tu viu que ele demorou um tempinho depois que eu cliquei? Ah, não, é que eu não consigo ver no vídeo, mas quando eu clico aqui, ó, pode ver, ele vai dando aquela bolinha, né? Então você consegue ver exatamente por isso. Aí. Então, agora seguimos a partir daqui. O que a gente quer fazer? Esse loader aqui, vamos colocar... Cadê? Loader, carregamento aqui, ó. Um display none nele. Então, ele não aparece normalmente. Quando a gente fazer a requisição, quando a pessoa clicar no botão aqui, a gente vai pegar o elemento carregamento, ponto, class list, ponto, remove, e a gente vai remover a classe display none. Ok, já vai acontecer alguma coisa. A gente vai tirar quando a gente clicar. Vamos tentar. Clicamos, não funcionou. Por quê? Class list, elemento carregamento, class list, ponto display none. Não é ponto display none. Não vou tirar essa parte do vídeo, é para você ver que também acontece problemas aqui. Ele fica para sempre clicando e apareceu. Então cliquei, ele apareceu. Vou dar um refresh na página, vou atualizar, né? Eu clico, ele aparece, só que não está mais saindo. Quando que a gente pode tirar? Aqui dentro? Pode ser, mas essa ideia, vamos colocar aqui um ponto final, que é quando ele realmente termina a função. Então a gente vai passar uma arrow function aqui, padrão, e aqui dentro, quando a gente terminar de fazer toda a lógica, a gente coloca um add display none. Então olha o que vai acontecer, eu vou clicar, ele vai aparecer o carregamento, termina o carregamento, faz a lógica que tiver aqui dentro, para de mostrar, olha só. Então agora tem um carregamento. Outra coisa é que por enquanto não dá para entender muito bem, por causa que a gente está com esse resultado mostrando sempre esses valores aqui já direto, né? Vamos pegar e vamos colocar esse display none aqui no resultado, porque assim, ó, quando a pessoa não tiver digitado nada, não mostra esse resultado. E quando a pessoa digitar alguma coisa e fazer a requisição, aí nós mostramos. Então vamos pegar, além do elemento carregamento, o elemento resultado aqui, ó. Então agora, ela vai clicar no... Aí ele vai mostrar. Antes disso, não precisa aparecer, né? Que daí fica exatamente igual na arte. Agora, a gente já tem aqui o resultado que ele vem aqui, né? Então, vai ser o resposta. Se não vier nada, que é o caso da pessoa vir aqui digitar qualquer outro valor louco, ele vai vir zerado. Então, a gente vai fazer alguma coisa, que no caso é mostrar aqui e dizer, olha, tu não digitou nada. Ou o valor não existe, verifica a grafia. Vamos pegar e vamos tirar esses valores aqui e o cavalo. Ok, ele não vai mostrar nada ali. Beleza. Então, vou fazer assim, ó, if resposta na posição 0 não existir. Como é que a gente faz isso? Com o not. Então, a gente vai botar esse ponto de exclamação. Se a gente deixasse assim, quer dizer, ó, se existe a resposta, se a resposta veio alguma coisa, segue daqui para baixo. Mas a gente quer o contrário. Não. Então, a gente vai pegar o elemento resultado título, ponto text content, e a gente vai digitar um texto dentro dele, uma frase aqui para dizer, olha, não existe essa palavra, verifica aí. Então vamos colocar assim, ó, deixa eu modificar para português aqui o teclado, palavra não encontrada, verifique a grafia e tente novamente. Beleza. Agora vamos pegar e vamos digitar qualquer palavra, olha só. Palavra não encontrada, verifica a grafia. Agora, se eu deixar cavalo e buscar, ele não entrou aqui dentro, porque existiu uma resposta. A resposta veio aqui, ó. Então, ele está mostrando o resultado, porque ficou maiorzinho aqui, né? Mas não entra ali. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Se existir uma resposta, então vamos buscar este aqui e vamos colocar assim, ó. Só para testar aqui. Resposta encontrada. Buscamos, resposta encontrada. Mas se a gente vir aqui digitar qualquer coisa, olha só, ele está dando resposta encontrada e não está e está vindo zerado aqui. Ele entra dentro do if. Vamos testar se é real. Vamos colocar aqui, ó. Entrou no if. Qualquer coisa. Eita, vamos tirar aqui. Buscar.
Entrou no if, mas resposta encontrada. Ele entrou aqui para baixo. Por quê? Porque a gente passou dentro do if, mas ele não disse, ó, é só aqui que tu tem que fazer, tu não tem que passar aqui para fora. Então vamos colocar um retorno aqui. E daí agora, se a gente vir aqui e colocar uma palavra esquisita, ó, palavra não encontrada, agora sim. Agora se lembra que eu disse que o resultado que vem aqui, vamos buscar de novo esse daqui, ele vem como sendo um XML, cavalo aqui, ó. Ele vem sendo um XML, então a gente vai ter que trabalhar com isso aqui, a gente vai ter que parsear esse XML. Como é que a gente faz isso? De cabeça, não sei, eu não sei decoreba disso aqui, porque a gente utiliza muito pouco. Então, a gente vai pesquisar, vai entender como que funciona. No meu caso, eu achei um exemplo muito bom aqui dentro do W3 School. Esse site é muito bacana. Então, olha só, ele dá um exemplo funcional aqui pra gente, ó. Pega o parse, vai fazer um new DOM parse, que é uma função de dentro do JavaScript, né? E aqui ele vai fazer o parseamento. Então vamos utilizar isso aqui mesmo. Buscamos essas variáveis. Ele cria aqui em cima, então vamos primeiro fazer a criação dela. Esse daqui não vamos precisar, esse daqui não vamos dar um espacinho aqui para ficar mais fácil. Criamos as variáveis, colocamos o nosso parser aqui embaixo, ele passa o text aqui para dentro do nosso elemento. E aqui ele faz a busca do elemento a partir do getByTagName, que ele vai pegar aqui, ó. A gente tem o texto aqui, ele vai fazer o parseamento disso daqui, e daqui ele vai inserir dentro de um elemento que está na página, qualquer um. XML ele vai pegar isso daqui, getByTagName, então ele vai pegar o title, então ele vai vir dentro disso daqui, ele não vai mais ser um texto, que aqui ele está como texto, né, porque tem esses, as chaves, as aspas duplas, e aqui é um texto inteiro, então ele converteu isso aqui para HTML. E ele vai buscar a partir do tag name, vamos imaginar que já seja o HTML. Então ele entrou aqui dentro, tag name title, esse daqui. Na posição 0, esse daqui. E daqui ele busca o child node, seria o primeiro elemento. E o node value seria o valor desse elemento aqui. Ok, vamos seguir a partir disso. A gente não vai passar o text, porque a gente não tem text aqui, né? A gente recebe o resposta. Só que vamos dar uma olhadinha como é que a gente... não, já está aparecendo aqui o resposta. Vamos comentar isso aqui. Buscamos aqui e ele trouxe no elemento 0, que é esse daqui que a gente busca, o XML. Então a gente vai ter que passar aqui para dentro esse resposta.xml. Ok. E a gente vai mostrar aqui. Vamos ver como é que fica. Ele trouxe um elemento HTML agora. Daí já fica mais fácil até de buscar. A primeira coisa, vamos tirar isso daqui. Vamos transformar isso daqui em variável de escopo. Então, parser. Ao invés de deixar essas palavras nesse formato aqui, vamos colocar assim, ó, função de parseamento. E daí a gente coloca aqui, para ficar mais fácil de entender mesmo. XML doc. Vamos colocar aqui, elemento parseado. Aqui, e o elemento parseado ali. Beleza. Agora se lembra que ele estava buscando por tag name. O que ele está buscando? A função de parseamento a gente passa aqui. Então ele vai pegar a função de parseamento e faz um parse to string. Realmente é coisa que a gente utiliza muito pouco, então não tem como saber de cabeça. Ele trouxe aqui, então a gente vai ter que buscar a partir desse elemento aqui, a partir do elemento parseado, by tag name. Vamos fazer assim, ó. Get element by tag name. Qual que é o elemento que a gente vai querer aqui? A gente vai ter que encontrar o texto. Aqui tem cavalo. Vamos poder pegar o texto aqui. Aqui. Então vamos ter que pegar a partir do sense, na posição 0, e a gente vai ter que buscar dentro dele o def. Def de morto? Morte? Não. É o def def. Aqui deixa um ponto a mais. Def. Ok, vamos ver o que acontece aqui. Eu tenho que botar um. Aí. Ele trouxe o def. Beleza, agora é muito simples, né? Só pegar o text content daqui. Porque a gente pegou o elemento aqui, ele está trazendo como elemento HTML, né? E aqui a gente pega o text content. Então, olha só, tá aí o nosso resultado. Agora, muito simples, a gente só pega o nosso resultado, descrição, e vamos colocar um text content para ele, para a gente inserir esse valor que a gente tem aqui, né? Fica bem simples. Então viemos aqui buscar e olha só, o nosso resultado já está na mão. Agora só precisamos pegar também o conteúdo o nome, né? Vamos pegar esse normalized aqui.
Vamos pegar de dentro do nosso... A gente tem um valor aqui, né? Pode ser esse valor, não tem problema. Vamos buscar assim, ó, vamos tirar isso daqui, conteúdo parseado, document, então a gente tem que pegar a partir do form orf. Então vamos buscar assim, ó, tag name, em vez de a gente pegar do sense, vamos pegar do form, e a gente vai pegar o orf, e a gente pega o text content dele. E agora, cavalo, perfeito. Então vamos pegar, em vez de ser esse daqui, vai ser esse valor aqui para a gente colocar o título. Elemento na descrição é... Vamos ver se ele traz os títulos aqui. E agora buscamos cavalo. Perfeito. O projeto em si aqui ele está finalizado, mas a gente não vai deixar o código desse jeito aqui. A gente vai melhorar ele um pouquinho. Uma organização melhor, né? Cada função com sua responsabilidade. Então vamos dar uma olhada aqui o que a gente pode retirar primeiro. Esses console log não precisamos mais. Outra coisa, vamos imaginar aqui que a gente trouxe o resultado. Ó, cavalo, beleza, mas agora a gente digitou qualquer outra palavra. O que aconteceu? Ó, palavra não encontrada, mas deixou nossa descrição aqui. Ué, não pode ser assim. Então o que a gente pode fazer? Na descrição, quando ele der erro aqui, a gente simplesmente vai passar descrição zeradinha. Então olha só, agora já funcionou. E se a gente vir colocar uma palavra errada, aí palavra não encontrada. Se a gente vir direto e colocar uma palavra não encontrada, se a gente modificar aqui, vamos colocar teclado, né? Saber que funciona mesmo, está funcionando. Vamos transformar isso daqui, formato mais simples que a gente tem aqui, numa função. Então vamos criar uma function aqui embaixo, chamada erro palavra não encontrada. Não precisa parâmetro nenhum, a gente só vai utilizar isso aqui. Em vez da gente colocar aqueles dois valores ali, a gente traz o palavra não encontrada aqui. Vamos testar? Funcionando perfeito. Agora, a próxima coisa, vamos mexer com esse carregamento, com essas duas declarações aqui, né? Mas vamos primeiro com o carregamento. Então, vamos tirar o carregamento aqui, vamos criar uma function esconde, mostra resultado, vamos chamar assim. E vamos colocar aqui o resultado de carregamento. Já vamos puxar isso daqui também. Eita. Aí, puxamos essa função aqui para cima. Olha o que vai acontecer. Tá tudo funcionando. Beleza, mas a gente tem outra função de esconder aqui o carregamento. O que a gente pode fazer? Passamos o parâmetro aqui. Vamos colocar assim, ó, mostrar igual a false. Se a gente quiser mostrar, então se tiver um mostrar, se a gente passar true, a gente quer que mostre os elementos. Então a gente vai remover os display none. Se não, else, a gente só vai esconder o carregamento. Então, aqui vai ser passado no final, não passamos parâmetro nenhum, porque a gente quer que ocorra essa segunda verificação aqui, caia no else, né? Na validação do if, e aqui a gente vai passar um true, porque aí ele vai entrar na primeira validação, vai mostrar, e daí vai remover o display none dessas classes ali. Vamos testar? Buscamos, e olha só, funcionou. Aqui também, perfeito. Mais uma coisa que a gente conseguiu tirar da onde não é necessário, né? A lógica do esconder e mostrar não fica responsável, não fica dentro da responsabilidade desse elemento formulário. A gente vai deixar dentro de uma função que vai ter exatamente essa responsabilidade. Agora, outra coisa, vamos tirar essa função aqui de parseamento, porque isso daqui é claramente uma responsabilidade que não é do formulário, não é dessa função aqui de escutador, né? Então vamos tirar isso aqui, vamos criar uma function parser XML. Beleza, colocamos ela aqui. Ela vai ter que receber um valor. Então vamos colocar assim, ó, data. Ele vai receber esse data aqui e vai ser informado aqui, ó. Vamos pegar esse XML que a gente tem, deixamos aqui. E a gente vai pegar esse parser e vai chamar ele aqui. A gente vai passar esse valor para dentro dele. Beleza. Tecladinho de demônio. Aí. Então, aqui vai ficar a responsabilidade do parser. Tá, mas Cassiano, a gente estava utilizando esse elemento parseado aqui. Agora já não vai mais ser possível. Então, a gente vai ter que retornar esse valor aqui para dentro de uma variável aqui. Então, o que a gente pode fazer? Vamos criar aqui uma variável. Vamos dizer assim, ó, conteúdo parseado vai receber o valor que a gente retornar a partir dessa função aqui. E daí a gente utiliza esse valor aqui nas variáveis.
Só que a gente está retornando dois valores, né? Um que é do título e outro da descrição. Então, a primeira coisa, vamos criar aqui um let resposta. E a gente vai criar um objeto com isso que vai ter um título. Não tem título. Ele vai iniciar zerado. E a gente vai ter também uma descrição. Beleza. E aí a gente popula esses dois valores e retorna, dá um return nessa resposta aqui no final. Então, pensando agora, a gente não vai mais precisar disso daqui, né? Vamos tirar e a gente vai utilizar esse formato aqui. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o resposta.título e a gente vai popular com o valor que a gente tem aqui. Então, vamos pegar essa função de parseamento, colocamos ela aqui e vamos utilizar o que a gente tem aqui, ó. Conteúdo parseado aqui no final dele. Beleza. Agora, a gente vai ter, tiramos esse daqui também, pegamos esse daqui, que vai ser o resposta.descrição e a gente vai popular com o que a gente tem aqui, ó. getElement. Ok. Agora, antes da gente retornar a resposta, vamos só dar um log aqui no nosso resposta. Aqui. Retiramos essa descrição aqui. Então, olha só, buscamos. Ele executou aqui, ó. Não presta atenção no erro, porque o erro está dando aqui de cima, que a gente não tem mais os valores na mão ali, né? Então, a gente, ó, veio aqui, executou a função, ele populou o nosso objeto com o título, e olha só, cavalo, com esse valor aqui. E agora, se a gente popular a descrição, temos os dois aqui. E daí a gente retorna essa resposta para ser utilizado aqui em cima. Então, conteúdo parseado, agora vai fazer o quê? Conteúdo parseado ponto título. E aqui, conteúdo parseado ponto descrição. E agora, se a gente continuar, ele executa normal, né? Se não tiver valor nenhum, segue dali para frente. Agora, outra coisa, isso daqui também não é responsabilidade. Vamos colocar isso daqui numa função. Então, vamos criar aqui, ó, function, inserir respostas. E a gente vai receber um objeto de respostas. Aí só vai pegar esse respostas, colocamos ele aqui, inserir respostas. A gente vai chamar ele aqui e passamos o que? O conteúdo parseado para ele. Aí, vamos testar? 100%. Agora, uma coisa muito importante. A gente tem o nosso escutador aqui que lida com a questão de escutar e no máximo aqui fazer um preview in default, não deixar fazer o reload da página, mas a gente tem toda uma parte de fazer uma requisição aqui dentro desse elemento aqui. Essa não é responsabilidade dele isso aqui. Vamos tirar para uma função também. Então, viemos aqui, function, requisição, eu escrevi formulário, requisição formulário. E o que ele vai fazer? Ele vai receber só um parâmetro, vai ser a palavra para buscar. Eu acho que até puxei a palavra aqui. Aqui, ó. Então, esse aqui vai fazer a parte vai ter a responsabilidade de fazer a requisição. E essa palavra aqui, a gente não vai poder deixar ela aqui, porque ela não tem acesso ao evento aqui. A gente até poderia passar, mas vamos deixar isso daqui aqui. E a gente vai chamar, deixa eu diminuir isso aqui para facilitar para a gente ver, ó. A gente vai chamar requisição formulário aqui e passamos a palavra como parâmetro. E ele vai receber essa palavra aqui nessa função, olha só, e vai seguir daqui para frente. Só completamos aqui. Vamos testar também? Buscou, mesma coisa. Agora a gente já tem essa funçãozinha aqui de escutador, muito simples, né? Mas a gente pode pegar e passar isso aqui para uma função também. Jesus, Cassiano, não vai ter uma sem função. Não, vai estar tudo dentro dessa função com responsabilidade maravilhosamente somente para ela. Então vamos colocar aqui, ó, um gerenciar formulário. Não vai ter parâmetro nenhum. A única coisa que vai fazer é executar isso aqui. Cassiano, cagou o sistema. Não funciona mais. Sim, porque a gente criou a função, mas a gente não chamou ela. Então viemos aqui bem no finalzinho e olha só, chamamos ela. Por que tu criou em cima do formulário? Porque ela vai ter que utilizar uma função que está aqui embaixo. Então vamos ter que pegar esse daqui, por questão de order mesmo. Claro que vai ter outras coisas aqui, closure, hosting, mas enfim, não vem ao caso agora. Executamos, funcional. Por quê? Porque a gente colocou essa função aqui para ser chamada depois de ser criada. Então a gente criou e agora, opa, é aqui de baixo, né? A gente criou ela e executou ela, né?
E com isso, o nosso sistema está perfeitinho. Não vamos deixar esse cavalo ali. Vamos tirar essa palavra aqui. E agora digite a palavra. Se a gente vir digitar qualquer coisa aqui, não funciona. Se a gente vir teclado, funciona. Então, mais um projetinho completado. É bem bacana de fazer. Eu gostei muito de fazer esse projetinho aqui. Como eu sempre digo, o meu objetivo é te ajudar dentro da programação. Se você aprendeu qualquer coisa, se você absorveu qualquer conteúdo, o meu objetivo está cumprido. E agora aquele padrão. Curte o vídeo, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, @programadorcs.